Você que acompanha o nosso canal Mais Humanas, bem-vindo a mais um vídeo. Você que ainda não nos conhece, não perca tempo, se inscreve nesse canal, um material muito bom para você. Ativa o sininho das notificações para ficar sempre atento àquilo que nós estamos aqui partilhando com você. Deixe o seu like e nos acompanhe nas redes sociais. Eu sou o professor José Rodrigues, do Mais Humanas, e hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre um filósofo muito importante da chamada filosofia contemporânea ou filosofia pós-moderna, que é o Guy Debord, e a sua obra A Sociedade do Espetáculo. Obra essa que foi escrita e publicada pela primeira vez em 1967, no estudo de Guy Debord, vindo daí das décadas de 50 e 60. Sobre o que fala esse trabalho? O trabalho de Guy Debord, ele vai ter uma repercussão muito profunda, inclusive chega a influenciar também os acontecimentos na França em 1968, revoltas que aconteceram em Paris e boa parte da França, de uma juventude, de uma sociedade que percebe que, mesmo com aparente liberdade, subsiste um controle social a partir do uso da mídia e da imagem, do controle ideológico. Guy Debord vai trabalhar esse controle na sociedade do espetáculo. Ele vai perceber e vai demonstrar que a sociedade pós-revolução industrial ela vai ser regida agora pelo uso da imagem como instrumento de poder e de controle. Um exemplo muito claro apontado pelo Guy Debord desse tipo de uso é nas primeira metade do século XX, principalmente nas décadas de 30 e 40, você vai ter a ascensão dos regimes totalitários, como o regime e também as ditaduras, como o stalinismo na União Soviética, e todos esses regimes eles trazem uma característica em comum: o uso da propaganda e da imagem de maneira maciça. Na Alemanha, Joseph Goebbels, o ministro da propaganda de Adolf Hitler, vai traçar a estratégia de convencer a nação a ideia de que o nazismo é um regime forte, um regime robusto, um regime seguro para unir o país. Ele vai lançar a sua plataforma e dar aquele famoso discurso de que a arte alemã será forte, pujante, heróica ou não será nada. Aí estava a proposta midiática, a proposta imagética do nazismo. Vender uma ideia heróica do povo alemão através das lideranças do movimento. Imagem de Hitler como um Messias Salvador, inclusive algumas imagens parafraseando imagens do cristianismo, onde se tirava do centro a imagem de Jesus e colocava-se o novo herói iluminado, Hitler, eram comuns nesse período propagandista da Alemanha nazista. Os discursos de Adolf Hitler, com suas grandes cerimônias, onde o impacto da imagem, do audiovisual, e discursos esses gravados e transmitidos pelo cinema por várias regiões da Alemanha, como no famoso acontecimento onde Goebbels toma canhões de luz que eram usados em baterias antiaéreas para identificar aviões à noite, aponta-os para o céu em torno da multidão, fazendo daquele ambiente de discurso um templo de luz, onde as colunas de luz se elevavam, impactando aquela fala. Tudo isso fazia parte de um processo de propaganda semelhante ao que a gente vai ver no fascismo italiano, onde Mussolini tenta linkar, através da propaganda, o seu regime à glória do Império Romano, como também no regime de Stalin, onde vai se exaltar as lideranças heróicas mitificadas da Revolução, seja Karl Marx, base teórica, o Lenin, que vai figurar em estátuas, monumentos, jornais, revistas, e o próprio Stalin, como aquele iluminado. O que vai também ter repercussões aqui no Brasil, com o Estado Novo de Getúlio Vargas e a propaganda de Vargas como o pai dos pobres, o pai da nação, a inserção do Estado na mídia, a criação da Voz do Brasil, a criação dos instrumentos governamentais de propaganda massiva para
fazer o regime ser reconhecido pela sociedade como a imagem da força e da união do brasileiro. Esse primeiro período da sociedade do espetáculo está muito vinculado à ideia do Estado. A imagem é controlada a partir de um centro. Com a queda desses regimes, ou com o enfraquecimento gradual que esses regimes terão ao longo do século XX, nós vamos ter aí uma pulverização desse conceito no mercado neoliberal. E aí o Gui também percebe o uso da sociedade do espetáculo no cinema, na mídia, no mundo liberal, também como instrumento de controle a serviço agora do mercado. Como não lembrar a glamorização, e é um exemplo citado, do cigarro pelo cinema de Hollywood. Né? O uso de roupas, de marcas de carro, de formas de vida que vão ser imitados pela população global, copiando os grandes artistas e a grande vitrine que vai ser o espetáculo da imagem. A TV vem para completar, junto com o cinema, esse impacto imagético de controle sobre a sociedade. Agora, não mais apenas nas revistas, nos jornais, nos folhetos, de uma mídia que passa de uma mídia jornalística da informação, e agora ela entra no entretenimento e da dramaturgia. E com a televisão, agora, essa mídia da imagem, as imagens simultâneas e em movimento, passam a trazer o espetáculo para dentro da casa das pessoas. O Gui percebe isso na década de 50 e 60. Ele, inclusive, após a escrita da obra, ele escreve essa obra como um protesto a esse tipo de dominação. Mas nos anos 70, inclusive, o autor ele vai tomar uma postura mais pessimista diante disso, percebendo que a sociedade do espetáculo estava avançando no controle social. No Brasil, nós teremos aqui o reflexo, por exemplo, da dramaturgia a partir das novelas, que vão marcar época, que vão formar comportamento, que vão lançar moda, que vão vender produtos. Um exemplo dessa interação da imagem com o indivíduo, nós temos num filme muito famoso, o filme Show de Truman. Truman é uma criança que ela é comprada, né? Ela é adotada por uma produtora que passa a criar um mundo artificial, e Truman cresce nesse mundo artificial desde os seus primeiros instantes de vida. Toda a sua vida é filmada 24 horas. Truman vive num mundo espetacularizado de imagens artificiais criadas para ele e para vender. Mas o domínio muito maior está naqueles milhões e milhares de pessoas que assistem o show e que passam a pautar a sua vida torcendo ou não pelo Truman, se emocionando com a sua vida e, inevitavelmente, consumindo aquilo que aparece no show. É o que nós temos muito aqui no Brasil, que foi muito forte desde o século passado com relação às novelas, né? Que lançaram tendência, impactaram a sociedade e que as pessoas passam a torcer ou não, ser guiadas ou não pelo mocinho, pelo vilão, inclusive às vezes confundindo o ator com o personagem. Atores ficam marcados por grandes personagens, né? As pessoas vão olharem a atriz que faz a vilã na rua, algumas chegam a xingar a atriz, porque fazem ligação com a vilã da ficção. E ao olhar a mocinha, o galã, querendo trazer para si aquela imagem fictícia, passam a consumir, a vestir, a se comportar, a usar no seu vocabulário expressões que assistem diante da tela do espetáculo, que é um instrumento também de dominação, de controle, de lançamento de tendência. Olha que coisa interessante, o Guy Debord não chegou a alcançar a nossa sociedade, onde a mídia agora ela tem uma contrapartida, ela é interativa, né? Enquanto a mídia televisiva, a mídia do Guy Debord, mesmo no início da internet, né? Você tinha apenas quase que uma via de mão única. As grandes produtoras de conteúdo
passando aquele espetáculo e o telespectador é apenas um espectador de tudo aquilo. Hoje, a sociedade do espetáculo assume um novo patamar. E a teoria de Debord se torna ainda mais atualizada. Teoria essa que, diga-se de passagem, tem uma relação muito íntima com o que escreveu a Escola de Frankfurt, de Adorno, de Horkheim e outros, que apontaram para o surgimento de uma cultura de massa a partir de uma indústria cultural. Ou seja, os elementos culturais, a produção cultural, passou a ser explorada pelo capitalismo como objeto de mercado. E assim, nós nos tornamos consumidores de uma arte que perdeu o seu ethos, que perdeu a sua áurea, nas palavras de Adorno. Nós não mais encontramos no elemento artístico, esse elemento artístico produzido na indústria cultural, a alma do artista ou a cultura de um povo. Nós encontramos aí cópias, né, fragmentos de expressões artísticas simplificados com a intenção de serem feitos em grande escala e venderem essa ideia para o grande público. Um sistema de mediocridade no ponto mais objetivo da arte. A sociedade do espetáculo está baseada nessa contextualização, né? De venda de uma imagem que impacte, que mobilize e que faça as pessoas seguirem aquela ideia. Não à toa que hoje, com a mídia interativa, nós temos aí uma pulverização ainda maior dessa sociedade do espetáculo, que, como eu disse, iniciou lá um controle estatal, depois passa ao mercado e agora está pulverizado em toda a sociedade, cada um na sua rede social se torna produtor, consumidor e interlocutor dentro dessa rede do espetáculo, vendendo a sua imagem, transmitindo uma imagem positiva, muitas vezes artificial, né? Sabemos que nem tudo aquilo que está nos perfis corresponde ao que são as pessoas. Mas é preciso fazer um network pessoal, tanto no campo propriamente econômico e profissional, mas também um network que passa a ser feito no campo pessoal. A intimidade passa a ser aberta, né? Dizia Zygmunt Bauman que quando uma mulher num programa de TV, ainda em meados do século XX, falou de sua menstruação, aconteceu ali uma revolução silenciosa da pós-modernidade. Porque aquilo que era do extremo privado estava espetacularizado, estava aberto para todo mundo. Hoje, o campo do privado, às vezes, estampa as redes sociais. E coisas que pareceriam absurdas para um homem do século passado, como, por exemplo, uma foto sua ao banheiro, né? E no banheiro público, às vezes, hoje se tornam comuns. Nós vivemos numa sociedade onde esse conceito de GUI, sociedade do espetáculo, se demonstra muito atual, uma ferramenta intelectual muito útil para tentarmos entender o contexto no que nós estamos vivendo, principalmente a partir da capitalização dessas redes, os famosos influenciadores digitais, ou aqueles que têm os seus seguidores. Ora, se temos seguidores ou influenciados digitalmente, isso demonstra claramente o uso de um poder através dessa imagem, né? Aquele que te segue, você tem algum poder, alguma influência sobre ele. Aquele que é influenciado por você, está aí mais claro na linguagem, que é isso impossível, uma clareza total nas relações de poder através do uso da imagem. Muitas vezes, até sem nenhum conteúdo ou discurso ideológico muito profundo. Mas a imagem vendida por ela mesma. Pessoas que são grandes influenciadoras digitais porque tiram fotos do seu dia a dia, porque falam das coisas mais banais e triviais da sua casa e transformam isso em capital. Não só capital econômico, mas também capital cultural e até capital político. O impacto das redes sociais, das imagens, nos processos de eleição, de tomada de poder e de manutenção desse poder, são fundamentais para a gente entender o sistema político do século XXI. Então, deixo a bola com vocês
dessa grande obra Sociedade do Espetáculo, façam suas reflexões. Aconselho, busquem a obra aí para tomar como leitura. É algo muito importante e relevante para a gente ter aí como repertório cultural e intelectual para pensar, para escrever, para dissertar nos nossos textos, na nossa vida e perceber melhor a nossa realidade. Forte abraço, fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Nos acompanhe, Mais Humanos está com vocês.